Então, ali eu vou para o Brasil, visitar minha família, passo um tempo no Brasil. Na minha família, as únicas pessoas cristãs era minha avó, que hoje tem 95 anos. Minha avó é analfabeta. Minha avó, ela foi evangelizada através de televisão, né? Através da televisão, ouvindo, porque ela não sabe ler a Bíblia, porque não teve estudo. Mas diz que para Deus nada é impossível, né? Minha mãe era mais ou menos, minha mãe não era uma pessoa assim firme na presença de Deus. Hoje sim ela se firmou bastante, teve uma grande evolução, um grande passo, um grande crescimento. Minha irmã Mera, que sempre foi cristã, foi uma das primeiras a conhecer o evangelho, e os outros irmãos até hoje não, né? Que é o Tiago, Miguel, Saulo, os quais estou orando muito pela salvação deles. E uma geração de sobrinhos, né, que eu não vi crescer. E a minha cunhada Patrícia, que ela era da igreja adventista, e depois eu comentarei isso, porque também no processo da minha experiência, Deus usa uma pessoa da igreja adventista, e isso nos faz ver que não é placa, que Deus pode usar da igreja batista, adventista, não importa, não é isso. O homem fez toda essa confusão, não Deus, porque Deus não é de confusão. E ela me dá uma Bíblia pequena. Até hoje eu tenho ela guardada. É muito pequenininha a letra, que hoje, né, a gente vai ficando velho, né? Devido ao pecado, vamos envelhecendo também os órgãos, visão, tudo, não tem pra onde correr. Por mais que você ponha na cara Botox, essa coisa da evolução aí da juventude, não adianta. Não adianta, vai cair as pelancas. Então, eu comprei outra Bíblia, depois que eu fui crescendo no Espírito de Deus, com o Espírito de Deus. Tá bom, quando ela me deu a Bíblia, eu peguei por educação, por questão de educação, para não fazer ofensa, mas não dei importância. Eu vim pra cá, e até falei assim, eu vim pra cá essa chata. Na minha mente eu pensei, né? E a gente faz. Quem é que nunca fez isso? Recebeu um folheto ou algo, que chatice, jogou fora ou rasgou. Eu muitas vezes fiz isso. E isso foi antes de começar o processo na Áustria. O processo da minha experiência com Deus. Vamos dizer assim, da minha libertação espiritual. Do reino mesmo das trevas para o reino de Cristo. E ali eu volto da Áustria, do Brasil para a Áustria, né? Retomar minha vida normal. Foi quando começou todo o processo, que eu conto aí no primeiro áudio, da minha crises, né? Da minha guerra espiritual, da minha guerra existencial. E ali volto. Tá bem. E aquela Bíblia que a minha cunhada me deu, eu guardei. Quando cheguei na Áustria, guardei no armário, lá ficou pegando poeira, porque eu nunca abri. Mas, como Deus é perfeito, eu vim abrir ela assim. Eu vim abrir no momento de Deus. E como eu estava contando, que depois que eu passei todo aquele processo da crise, que eu conheci, lembra a pastora, aquela missionária no trem? O nome dela é Irani. Hoje ela está na Áustria, ela tem lá o trabalho de missão na Áustria, uma mulher já de mais de 70 anos já. Uma mulher muito, assim, é uma bênção, é uma árvore que dá fruto, sabe? E Deus usou muito a vida dela para a minha vida. Muito a vida dela para a minha vida. E foi todo esse processo. E quando eu ainda não tinha, depois que eu saio do hospital, eu volto a ter crises, né? E volto a Umbanda, e a Umbanda não dá jeito, começo a ter ali crise muito forte. Só que tem um detalhe. Deus, essa missionária, ela descobre, ela sabe que eu faço parte da Candomblé, na Umbanda, do Candomblé dentro da Cidade de Grátis, porque eu sabia que havia um centro lá e a igreja estava orando para que as pessoas viessem a ser alcançadas pelo evangelho de salvação. E Deus toca a vida dela de uma certa forma e ela convoca. Você vê que Deus, ele ativa, né, os servos, o exército dele na terra. Assim como nós temos lá em Atos, isso é verídico, gente, não é coisa séria. Ativou mesmo, ele tocou de 7 mulheres no Brasil, o qual tinha a missionária o contato, toca nela, e eles começam, Deus fala para ela, ora pela Verônica, o Espírito Santo. E ela começa a convocar 7 mulheres, entra em oração essas mulheres durante semana. Quando isso começa, aí começa o meu processo de libertação.
foi muito forte. Ai, meu Deus, foi muito forte. É como tá pegando duas forças, sabe? Uma do lado, um do outro, te agarrando. E é assim, é assim. O mundo espiritual é assim. Porque o diabo, que você não pode dizer, não existe, mas existe. Você nunca viu, mas ele existe, tá? E é duas forças te agarrando do lado do outro, lutando por tua alma, lutando, sabe? E foi forte demais. E ali eu tive outra crise e comecei a meu corpo deteriorar, porque eu não comia, eu fiquei em pele e osso. E eu tendo uma irmã, até hoje é minha irmã de sangue, que vive na Itália. Ela é casada na Itália, tem sua filha. E era a única parente que eu tinha na Europa, perto de mim, do país da Áustria, né? Então, Deus, ele prepara tudo isso. Ele prepara a minha viagem para a Itália, porque eu precisaria do apoio da minha irmã. Mas não era apoio da minha irmã, porque minha irmã é humana. A minha irmã não tinha poder para me salvar nem me libertar. Ela era um apoio humano. Porque Deus tinha um propósito com a minha ida ali e Deus tinha aquele encontro marcado ali. Por quê? Porque Deus, realmente Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Deus não queria que fosse na Áustria. Deus queria que fosse na Itália. Deus não queria que fosse em um templo. Deus não queria que fosse ali no meio da igreja, dos crentes. Deus queria que fosse lá, o que Deus pode também ali, onde Ele quiser, como Ele quiser fazer. Porque a gente não pode limitar esse Criador. Nós somos criatura. E se você buscar o significado de criatura e criador, há uma grande diferença. Há uma linha de diferença. Há uma distância de diferença. Ele está em cima, você está embaixo. E tudo que está em cima domina, tem o poder. Então ali eu fui, Deus marcou, eu consegui marcar passagem muito mal, arrumar uma malinha, uma bolsinha bem pequena, a roupa bem simples. Eu que era tão vaidosa, que me pintava e toda uma vaidade, não. Não sou coisa que você se pinte, não. Se você tem a vaidade, né? Cada um é cada um. E eu ali tava a um trapo. E me fui naquele avião. Não gosto de avião, tá? Eu não gosto de voar. Eu, assim, vou mesmo hoje eu vou na fé. E fui para Itália. Chego na Itália, minha irmã fazia muito tempo que ela não me via. Quando ela me viu, ela não me reconheceu. Quando chegou no aeroporto, que ela foi buscar com o marido dela, ela disse: mas irmã, o que te passou? O que você tem? Minha irmã não era convertida, o nome dela é Miriam. Minha irmã também era do mundo assim, da cegueira, da morte de Adão, adâmica. E a minha irmã é impulsiva, brigona e mandona. E com tudo isso, ela me acolheu na casa dela com a minha sobrinha pequenininha. A Sara tinha nessa época 13 anos de idade, a Sara tá com 12. E aí ali ela me apoiou na casa dela, eu em crise, e dormia assim no colchão, no chão. E quando dormia, a menina, você imagina, a menina de 3 a 4 anos disse que mamãe, eu vi um gato preto do lado da titia, cortado no meio, claro, mundo espiritual. E toda uma guerra, um processo, a igreja lá orando, que eu não conhecia essas pessoas da igreja e essas mulheres, né, essas cristãs. E ali aquela luta, aquele conflito comigo, ali eu não conseguia dormir, toda a madrugada despertando, gritando. Foi uma coisa horrível. Eu hoje posso dizer que eu me lembro vagamente daquele momento, porque Deus é tão perfeito que Ele faz tudo novo, né? A palavra de Deus, ela se cumpre, porque diz que faz tudo novo, né? Realmente Ele faz tudo novo. E Ele abre onde há um deserto, que a gente, nossos olhos humanos, um lugar seco, que não há água, que não tem como tirar água, esse lugar Deus faz brotar água. E assim estava a minha alma, seca, deserta. E Deus fez brotar. E ali foi uma luta tremenda, Eu passei ali mais de uma semana no sul da Itália, em Lecce. Eu vai estar passando aí também no vídeo o mapa
Esse mapa que aparece aí é da Itália. Essa forma de bota, se vocês perceberem nesse mapa aí é uma forma de bota, né? Parece uma botinha. Onde está escrito Lecce, Lecce, L-E-C-C-E, Lecce, é sul da Itália. Foi aí o meu encontro com o anjo do Senhor. O encontro que Deus preparou. Foi aí onde apareceu o anjo do Senhor. E já eu vou contar como é que ele apareceu. E foi uma luta constante, foi uma guerra, foi luta, foi choro. A minha irmã tinha uma Bíblia, a Miriam. A Miriam tinha sempre a confiança dela em Deus. Não era aquela coisa firme como ela está hoje. E ela pegava a Bíblia e começava a ler salmos para mim. Quando ela começava a ler os salmos, nossa, parecia que botava a lenha no fogo e o fogo ficava mais forte. Ou seja, o ataque era mais grande. Era forte, né? Os demônios que estavam ali. E quanto mais lia os salmos, mais o bicho pegava. E, desculpa, né? A forma de dizer, o bicho pegava mesmo porque era mesmo. Eu, mal, era uma guerra terrível. E ali a luta, eu sentia mesmo, o corpo mesmo. Era terrível. Então, do jeito dela, da maneira dela, né? Na ignorância espiritual dela, Deus usou a vida dela. Não era uma teóloga, não era uma letrada, mas Deus usou a vida dela. E nisso, numa certa tarde, ela disse pra mim, porque minha irmã, ela tinha muito costume de sair com a menina a passear nos parques da Itália. Tem parques muito bonitos na Europa, cheios de flores, são muito ordenados, muito limpos, muito bem cuidados. E ali ela disse, irmã, vamos sair para passear, você precisa tomar sol, irmã, não fique daqui, eu não queria sair, eu queria ficar no lugar escuro. Porque é isso que os espíritos fazem. Ele quer ver você ali, em cativo, no lugar escuro. Porque ele é escuro. Ele perdeu uma parte do glamour dele. Quando Deus botou ele para sair do céu. Né? E nisso eu fui com ela. Mas você vê, né? Uma pessoa vaidosa que eu era. E de repente eu estava toda um trapilho. Caminhava toda. E fui. Quando eu estou caminhando, tá... Eu vou ressaltar uma coisa aqui que eu esqueci, que eu não posso esquecer. Eu vou voltar lá na Áustria antes de viajar. Tá? Agora veio uma memória, Deus me trouxe. Quando eu fui, antes de ir para a Itália, eu tive um encontro com uma missionária, também que Deus usou, que foi na minha casa, no meu apartamento na Áustria. E nesse apartamento eu tinha um altar, o altar dos orixás. Eu tinha todo no quarto, onde eu curvava minha cabeça. E Deus leva essa mulher, ela é do Rio de Janeiro, e usa a vida dela também. E ela começa a me evangelizar. Ela abriu a Bíblia e me evangelizou, falou de Jesus. Quando ela fala de Jesus, eu aceitei, né? Comecei ali a ouvir, eu dei ouvido, né? A gente tem que dar crédito, porque Deus nos deu ouvido. Deus nos criou com 2 ouvidos. Se Deus nos criou com 2 ouvidos, é para ouvir atentamente. Não nos criou com ouvir mais e falar menos. E ali eu vi, aceitei ela, tratei bem. Eu sempre fui uma pessoa muito recepcionista e de tratar bem as pessoas. E ali ela foi embora. Quando todo aquele processo meu de luta, de guerra, de emocionalmente, de frustração, tudo junto, um pacote. E nesse dia que eu volto do hospital, quando eu tive a segunda crise, eu volto com aquela mesma agonia, eu caio no chão, de joelhos, eu caí, olha, eu tinha no meu quarto os altares de orixá e tinha na sala o altar egípcia, da deusa egípcia. Eu caí no chão, de joelho. Eu tinha ido buscar a Bíblia que eu tinha ganhado da minha cunhada. Lembra aquela Bíblia rosa que eu falei? Eu falei assim, ó. Eu desafiei Deus. Eu falei assim, olha. Se você é real, esse Deus aqui, desses cristãos que tem vindo aqui, que veio aqui. Se você é real, eu falava você, porque eu não falava Senhor. Hoje Senhor, porque ele é o Senhor mesmo. Ele é o poderoso. É Senhor. E ele gosta de ser chamado do Senhor, porque ele é Deus e ele é Senhor de tudo. E eu peguei no de joelho, caí assim e disse, ó, se esses deuses são falsos,
mentirosos. E se você, esse Deus dessa Bíblia, existe, por favor, me tira desta agonia. Me tira, me ajude. Eu com a Bíblia na mão. E ajoelhei automaticamente. Foi assim, ó, pá, pá, de joelhos. Eu nem sabia que era de joelho que eu orava mesmo. Foi ali, naquele momento, que foi assim, ó, pum! Não abri piscar de olho, que foi todo um processo. Minha cabeça, eu digo, eu tenho que ir para a Itália, eu tenho que ir lá ver minha irmã, eu tenho que ir para lá. E fui me preparando e eu vou para o banheiro. Quando depois disso eu vou no banheiro, nessa época eu usava cabelos apliques, que não era meu cabelo. Eram cabelos de aplique. Não era meu, não me pertencia, porque ele não me criou assim. Ele me deu um cabelo próprio. Ele criou cada um de nós próprio. Ele nos criou cada um de nós com digitais diferentes. Porque assim ele quis. Eu fui no espelho, quando cheguei no espelho, meus olhos começou a ser rasgado, o véu foi assim, rasgado, como se pega uma cortina e rasga. Aquela cortina empata, você vê o outro lado. Quando eu abro, foi aberto assim, eu comecei a me ver. O meu espírito foi, como é que eu posso dizer? Ele foi, como é que é? Liberado, sabe? Vivificado. Eu não sei, eu posso talvez estar usando a expressão errada, mas dá para entender. E comecei a me ver, me vi feia, me vi quem sou eu? Por que estou aqui? Comecei a fazer a pergunta, para onde vou? O que estou fazendo aqui? Por que existo? Foi uma coisa assim, sabe? Foi um diálogo, meu Deus do céu. E ali ele começou a já falar comigo. Ele não me deu tudo, porque ele me via como uma criança. É assim que ele via a gente, quando ele começa a falar com a gente. A gente é uma criança na mão dele. E uma criança, ela precisa calma, cuidado, pouco a pouco. Ele não me deu tudo. A criança, você não dá ela uma comida de uma só vez, senão vai entalar a pobre criança. Ele respeitou. Ele veio com calma, ele não invade. Ele é educado, o Senhor, o Espírito Santo. Foi ali. E daqui todo aquele processo, preparei toda a minha bagagem, como eu estava contando aí, fui para a Itália. Naquele processo que eu interrompi, que a minha irmã disse, vamos sair, vamos para fora, você precisa tomar ar. Eu fui tomar ar. Quando eu saio com ela, minha irmã estava empurrando o carrinho da Sara, porque a Sara tinha 3 anos e meio, mais ou menos. E aí, no vídeo aparece mais ou menos o lugar, mas não aparece o caminho do lugar, tá? O caminho do lugar, eu estarei enviando também aí. Bueno, é complicado porque eles não colocaram, eles tiraram da internet o caminho desse lugar do sul da Itália, eu não consigo encontrar, mas não importa. Esse lugar que eu estou aí mostrando aí na foto, em pé, com essa flor, que também eu vou estar contando aqui, porque eu estou apontando para esta flor, que está aí nessa foto. Eu fui caminhando com ela. A gente tem que entender que na Itália, toda a Europa, principalmente na Itália, tem muitas ruínas romanas. Aqui na Espanha tem muitas ruínas romanas. Na Itália também. Então, tudo é reformado. Né? Quem visita a Itália, Milano, Roma, ali sabe, né, as ruínas romanas. E Leste também. Então, nessa parte das ruínas, cresce uma planta que se chama capri. O capri é aquela sementinha verde que se põe na pizza. Se você botar o nome na internet capri, você vai ver que quando tira ela, é tão caro aquele potinho do capri, pra botar na comida, que é porque é muito delicado, é de época. Essa flor, ela vem antes do capri, que é essa florzinha que tá aí nessa planta, é o capri, tá? Essa planta que eu tô mostrando aí é o capri, onde tira aquela sementinha verde pra fazer, colocando nos molhos, nas pizzas, é muito, muito bom. Muito típico da Itália. Então, eu fui com minha irmã caminhando. Então, nessa parte do muro romano, que eles têm lá, ruína, elas crescem muito, elas trepam muito onde é pedras, onde é muro. Elas ficam trepadas, caindo. Quando eu estou andando com a minha irmã, naquele desfalecimento, continuava uma guerra comigo ali. Eu me sentia